Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. É com imensa satisfação que aqui nos encontramos mais uma vez nesta página virtual para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho do Cristo, à luz da doutrina espírita. E por isso, mais uma vez agradecemos a Deus, nosso Pai, de infinita bondade, misericórdia e amor, em especial e acima de tudo, pelo dom da vida. Agradecemos a este Pai que constantemente nos oferta oportunidades para a nossa melhoria, oportunidades para a nossa transformação, oportunidades para conhecê-lo. Através desta busca incessante do conhecer a verdade, conforme Jesus nos pediu, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, em nós, conhecendo Deus, conhecendo as suas leis, como elas funcionam na nossa vida, sem sombra de dúvida que nós sairemos das trevas da ignorância. Porque Jesus, quando foi questionado por Pilatos sobre a verdade, Jesus simplesmente disse a ele que tinha vindo à terra para testemunhá-la. E sem sombra de dúvida que Jesus veio à terra para testemunhar Deus, que é a verdade absoluta. Por isso, nós agradecemos também a Jesus, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade, por estes ensinamentos maravilhosos que ele nos deixou de forma exemplificada. Aos espíritos amigos, agradecemos pelo amparo, pela proteção, pela assistência, pela sustentação que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. E não podemos deixar de agradecer a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, que constantemente se fazem presentes para juntos mais uma vez, estudarmos o Evangelho do Senhor. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas, recebam todos o meu abraço fraternal e de imensa gratidão. Quero aqui abraçar o nosso irmão Eurípides, a nossa irmã Maria José Pereira, a nossa irmã e professora Fernanda, a nossa irmã e professora Vilma Guimarães, todos os demais irmãos e irmãs que se fazem presentes, que ainda chegarão, que no futuro terão acesso a estas humildes reflexões devido aos compartilhamentos. Muito obrigado a todos e a todas. Então hoje aqui nos encontramos, neste momento, neste Centro Espírita Virtual, para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho do Cristo. E hoje trouxemos como base para estas reflexões o capítulo de número 36 do livro Luz Acima, de autoria do espírito Humberto de Campos, em parceria com Chico Xavier. E o título deste capítulo é Hesitações de Pedro, nas hesitações de Pedro, ou seja, nas dúvidas de Pedro, nas nossas dúvidas. Qual seria o nosso comportamento? Qual é o nosso comportamento quando nós nos encontrarmos, ou quando nós, porventura, nos encontrarmos na condição de Pedro? Qual será a nossa escolha? Ou qual foi, ou qual será a nossa escolha? Ou qual está sendo a nossa ou as nossas escolhas? Será que estamos fazendo as escolhas certas ou as escolhas erradas nessa nossa caminhada? Mas antes de começarmos aqui, neste capítulo 36, faremos mais uma vez leitura do livro Minutos de Sabedoria, Carlos Torres Pastorino. A mensagem é a que está contida no capítulo 170, em que Carlos Torres Pastorino nos fala da seguinte maneira:
Não repita apressadamente aquilo que você ouviu. Nós temos aquela mania equivocada de recebermos uma notícia e logo passarmos adiante, sem verificar se aquela notícia é verdadeira ou se ela é falsa. Passamos apressadamente aquilo que ouvimos, passamos adiante. E aqui ele nos chama a atenção que isto é um grande erro quando nós nos comportamos ou quando nós nos comportarmos desta forma. Ele diz: informe-se. Informe-se primeiro de que aquela notícia que você recebeu é verdadeira. Porque se for mentira, procure desmentir. Se for verdade, mesmo assim, não o repita. Se não puder chegar à evidência, cale, porque a caridade consiste em saber calar os defeitos alheios como você gosta que faça com os seus. Seja prudente. Então aqui ele nos chama a atenção, encerrando esta mensagem, que é preciso agir com prudência. Seja prudente. O silêncio é de ouro quando se cala o erro do próximo. Então, quando nós calamos o erro do próximo, sem sombra de dúvida que este silêncio vale ouro. Não querendo dizer, e com certeza Carlos Torres Pastorino não quis dizer aqui que em nos comportando assim, estaremos sendo coniventes com o erro do nosso próximo. Não, de forma alguma. Não podemos passar adiante, não podemos evidenciar o erro do nosso semelhante, porque amanhã pode ser você, amanhã poderei ser eu, em nos encontrarmos naquela situação de erro. E com certeza ficaremos satisfeitos se aquele que ficou sabendo ou aquela que ficou sabendo do nosso erro souber calar, não passar adiante o nosso erro. Então, assim, nos ensina Carlos Torres Pastorino nesta belíssima mensagem do livro Minutos de Sabedoria. E aí fechamos este parêntese para mais uma vez abraçar os nossos irmãos e irmãs, Nilza Paixão, que acabou de chegar e está aqui conosco também, Cleidiane Alves, recebam todos e todas, Eudes Cecílio Júnior, lá de Trindade, que também está chegando, receba, meu amigo, o meu abraço fraternal e de imensa gratidão. Amanhã nos abraçaremos pessoalmente, porque amanhã estaremos pessoalmente no Grupo Espírita Libertação em Trindade para a nossa palestra pública presencial e ao mesmo tempo online. Muito obrigado a todos e a todas. Então, começando aqui as nossas reflexões com Humberto de Campos e Chico Xavier, neste belíssimo capítulo 36, Nas Hesitações de Pedro. Prestemos atenção que Pedro, o apóstolo Pedro, é aquele apóstolo que se comportava ali junto com Cristo e após a partida ou retorno do Cristo para a pátria espiritual, Pedro era aquele mais humano de todos, naquela condição de se assemelhar a nós ou nós nos assemelharmos a ele no nosso comportamento. Então Pedro se comportava como nós nos comportamos, hesitava, ou seja, tinha dúvidas em relação a que caminho tomar, que atitude tomar em determinadas situações e momentos. Mas aqui Humberto de Campos nos traz uma narrativa muito importante, muito interessante, com ensinamentos profundos acerca deste assunto. Então Humberto de Campos começa nos dizendo o seguinte, que logo depois de se estabelecerem os apóstolos em Jerusalém, em seguida às revelações do Pentecoste, ia o serviço de assistência social maravilhosamente organizado
não obstante perseguições que se esboçavam quando a casa acolhedora dirigida por Simão Pedro foi procurada por infeliz mulher. Então aqui Humberto de Campos começa esta narrativa nos lembrando aquele momento em que, logo após a crucificação de Jesus, quando aconteceu aquela reunião mediúnica, de manifestações mediúnicas coletiva, que ficou registrado como dia de Pentecostes, onde os discípulos falaram em diversas línguas para diversos povos. Então ele nos fala que logo após o dia de Pentecostes, a maioria dos discípulos, juntamente com Pedro, ou boa parte dos discípulos, juntamente com Pedro, se mudaram da região de Cafarnaum para Jerusalém. E aí eles fundaram uma casa de assistência social que nós conhecemos até os dias de hoje como a Casa do Caminho. Então, Humberto de Campos nos fala que o serviço de assistência social estava maravilhosamente organizado, apesar das perseguições que aconteciam naquela época. Então aqui nos fala que a casa acolhedora que era dirigida, que tinha como chefia principal Simão Pedro, foi procurada por uma infeliz mulher, ou seja, uma mulher da sociedade, ou aquela que não era aceitada, mas que pertencia à sociedade de Jerusalém naquela época, bateu às portas da Casa do Caminho em busca de socorro. E aí nos diz Humberto de Campos que aquela mulher, aquela infeliz mulher, trazia consigo todos os estigmas das pecadoras. Então aqui ele não fala, mas conforme o registro, todos os estigmas das pecadoras, era uma mulher adúltera, provavelmente uma prostituta, pelos termos que ele utiliza, que ela trazia todos os estigmas das mulheres pecadoras. E ainda ele fala que aquela mulher, ela havia sido lapidada e exibia manchas sanguinolentas na roupa em frangalhos. Então ela tinha sido apedrejada, tinha sido escapada de ser morta pelo apedrejamento, por aquele procedimento, porque era o que se aplicava naquela época, a lapidação para as mulheres tidas ou classificadas como mulheres adúlteras. Mas conforme nos chama a atenção Emmanuel, em um capítulo de um livro que compõe a coleção Fonte Viva, e o adúltero? Porque, sem sombra de dúvida, não existe adultério unilateral. Se aquela mulher foi pega também em adultério, conforme aquele registro que nós encontramos nos evangelhos em relação à mulher adúltera, com certeza tinha um adúltero ali junto com ela. Conforme nos fala Emmanuel, é o título deste capítulo, e o adúltero, onde ele se encontrava? Conforme questiona Emmanuel, em que furnas aquele que estava com a mulher adúltera e se escondeu para não ser trazido ao controle rígido da população daquela época. Então aqui Humberto de Campos, ele diz que aquela mulher tinha sido lapidada e exibia manchas sanguinolentas na roupa em frangalhos, pronunciava palavras torpes, revelava-se semilouca e doente. Então aquela mulher estava altamente adoentada, além de ter sido apedrejada pelas pessoas, digamos assim, rigorosas e rigoristas daquela época em colocar em prática a lei mosaica em relação às outras pessoas. Mas, via de regra, não aplicavam a mesma lei a elas mesmas. Então aqui Humberto de Campos segue o relato dizendo que as senhoras que trabalhavam ali naquele reduto de assistência social,
além de reduto cristão, retraíram-se alarmadas. Então as mulheres ficaram alarmadas com aquela que estava à porta, procurando ajuda, estava em busca de socorro para salvar a sua própria vida. E o próprio Pedro, que recebera preciosas lições do Senhor, vacilou. Então o próprio Pedro também vacilou naquele momento em que estava ali frente a frente com aquela mulher de má vida, que tinha sido apedrejada. Então Pedro também vacilou. O que fazer? Qual seria o seu comportamento em uma situação dessa? Se eu, se você, se cada um de nós estivéssemos no lugar de Pedro, será que nós também não vacilaríamos? Aí Humberto de Campos diz que o próprio Pedro, mesmo tendo recebido preciosas lições exemplificadas de Jesus, vacilou quanto à atitude que lhe seria adequada. Então Pedro ficou ali vacilante, qual atitude adequada a ser tomada neste momento para socorrer esta mulher e ao mesmo tempo não ir contra os regulamentos da casa e também não ir contra aos costumes das pessoas daquela época. E aí Humberto de Campos registra como haver-se nas circunstâncias, como se comportar naquelas circunstâncias, questiona Humberto de Campos. Destinava-se aquele abrigo ao recolhimento de criaturas desventuradas. Aí é o pensamento de Pedro no registro de Humberto de Campos. Como se comportar? Qual a atitude? Qual a escolha a ser tomada, já que aquele abrigo se destinava ao recolhimento de criaturas desventuradas? E sem dúvida, a mais desventurada de todas estava ali à sua porta. E ainda diz, entretanto, como classificar a triste posição daquela mulher que naturalmente buscara o vaso da angústia nos excessivos gozos da vida? Então Pedro também fez este questionamento, que aquela mulher estava naquela situação porque ela fez escolhas, buscando os gozos excessivamente da vida, por isso ela estava naquela angústia. E ainda ele questiona a sua própria consciência. Não estaria a sofredora resgatando os próprios débitos? Não estaria ela resgatando os próprios débitos, ou seja, a lei da semeadura e da colheita? Se fez semeaduras equivocadas, ela estava arcando com as consequências. Seria Pedro, neste caso, autorizado interferir na lei do livre-arbítrio? Se bebera com loucura na taça dos prazeres, não lhe caberia o fel da aflição? Mais uma vez Pedro questionou a sua consciência. Se ela bebera com loucura na taça dos prazeres, não lhe caberia, ou seja, não caberia àquela mulher o fel da aflição? Dispunha-se a rogar-lhe que se afastasse do asilo. Então Pedro, após essas meditações rápidas, ele estava disposto a pedir para aquela mulher se afastasse das portas do abrigo, quando recordou a necessidade de orar. Porque conforme nós encontramos em o Evangelho segundo o Espiritismo, todos nós estamos aqui na Terra não para sermos instrumentos de suplício para os nossos irmãos. Nós estamos aqui na Terra para sermos instrumentos para aliviar, para auxiliar as dores do próximo. Então, sem sombra de dúvida, que Pedro fez a escolha correta, ele estava em dúvida, ele estava vacilante, então ele lembrou de recorrer à prece. Quem sabe alguém, quem sabe Jesus, quem sabe um anjo lhe auxiliaria naquele momento de dúvida. E aí Humberto de Campos registra, se o caso era omisso nas disposições que regiam um instituto fraterno, tornava-se imperioso consultar a inspiração do Messias. Então aqui Humberto de Campos
revela que a Casa do Caminho tinha um regulamento, tinha ali traçado pelos seus fundadores que tipo de atendimento poderia ser feito naquela instituição, naquele instituto fraterno. E naquela situação, o regulamento era omisso, não tinha aquela previsão de realizar aquele tipo de atendimento. Então Jesus resolveu consultar o próprio Cristo. E aí diz Humberto de Campos que o mestre lhe ditaria o recurso, buscar-lhe-ia por isso o conselho na prece ardente. Então ele tinha certeza que Jesus não deixaria ele a sós, não o abandonaria naquele momento de dúvidas. Enquanto a infortunada aguardava a resposta, sob os gritos das pessoas, da pequena multidão que ali a contemplava e contemplava as suas feridas, o apóstolo buscou a solidão do santuário doméstico e buscou a proteção do amigo divino que fora crucificado. Então Pedro deixou as pessoas ali à porta, gritando com aquela mulher, já tão judiada pela vida e pelas próprias pessoas, que havia sido apedrejada, que estava com manchas de sangue em sua roupa, que estava adoentada, e recorreu à prece. Foi para um quarto da instituição buscar o auxílio do amigo divino. E aí Humberto de Campos registra que em breves instantes Pedro viu Jesus nimbado de claridade resplandecente, não muito longe de suas mãos, que se estenderam suplicantes. Então Pedro, ele tinha certeza, e assim aconteceu, logo que ele entrou em prece ardente, ele viu Jesus. Ele viu Jesus se aproximando, estava ali bem próximo de suas mãos, e aí ele suplica: Mestre, me socorre, porque estou em dúvidas, rogou Pedro a Jesus, atacando diretamente o assunto, como quem sabia da brevidade daqueles momentos inesquecíveis. E aí Pedro diz: temos a entrada, ele diz mentalmente a Jesus, após ele pedir socorro, temos a entrada desta instituição, uma pecadora, reconhecidamente entregue ao mal. Ajuda-me, inspira-me. Que farei? Qual a escolha que eu devo fazer? Então Pedro, ele diz a Jesus que tinha ali na porta uma pecadora, que tinha ali uma mulher reconhecidamente entregue ao mal, e aí ele pediu a Jesus para lhe ajudar, para inspirar a fazer a melhor escolha. E aí Humberto de Campos registra que Jesus, o Salvador, entreabriu os lábios sublimes e falou: Pedro, eu não vim curar os sãos. Então Jesus lembrou a Pedro aqueles seus ensinamentos que tinha vindo à terra para os doentes. Ele não tinha vindo em busca dos sãos. Ele tinha vindo na condição de médico dos médicos para curar os doentes. Só esta resposta para Pedro já seria suficiente, porque ele, Pedro, reconhecia naquela mulher uma criatura, uma irmã altamente adoentada. Então Jesus tinha vindo para ela para curar os doentes. Mas aí Pedro, ainda nas suas vacilações, conforme registra Humberto de Campos, o registro de Humberto de Campos diz o seguinte, que o discípulo entendeu a referência, mas ponderando a grave responsabilidade de quem administra, acentuou. Então Pedro ainda ficou em dúvida que escolha tomar, porque ele estava na condição de responsável, na condição de administrador daquele instituto fraterno. Então ele queria ainda mais informações, mais orientações de Jesus para fazer uma escolha com mais segurança. E aí
ele questiona Jesus: Senhor, estamos agora sem tua orientação direta e visível. Recebê-la-emos neste lar, para quê? A fim de ajudá-la? Então Pedro ainda lembra: nós estamos sem a sua orientação direta, tu não estás mais aqui conosco fisicamente, para que nós iremos receber esta mulher nesta instituição, a fim de ajudá-la? Ajudá-la de que forma? Ao que Jesus, conforme diz Humberto de Campos, registra Humberto de Campos, Jesus diz o seguinte: neste mistério permanecem na terra numerosos juízes, ou seja, com esta finalidade de julgar as criaturas, permanecem aqui na terra até hoje, até os dias de hoje, 2000 anos depois, numerosas criaturas, numerosos juízes. E aí Pedro questiona Jesus para fazer-lhe sentir a extensão dos erros. Então Pedro questiona Jesus para fazer-lhe sentir a extensão dos erros? Este é o questionamento, indagou Simão em lágrimas. Ao que Jesus responde: não, Pedro, não é para isto que tu e que os demais se encontram na terra, para dar-lhe conhecimento da penúria em que vive. Contra nossa irmã, nas vias públicas, milhares de bocas que amaldiçoam e outras tantas mãos que apedrejam. Então, para aquela irmã, já existia tantas mãos para apedrejá-la, tantas bocas para amaldiçoá-la. Não seria Pedro, não seriam os trabalhadores fraternos daquela instituição que iriam se comportar daquela forma? Não, Pedro. Para dar-lhe conhecimento da penúria em que vive. Ao que Pedro questiona ainda Jesus, para conferir-lhe a noção de padecimento em que mergulhou por si mesma? Ou seja, nós estamos aqui para conferir a esta mulher a noção do seu padecimento que ela encontrou por conta própria, pelas escolhas que ela fez? Ao que Jesus responde: também não, Pedro. Não é com esta finalidade que vocês estão aí em tarefas ingratas como essa. Vivem aqueles que a exploram, dando-lhe fome e sede, pranto e aflição. Então, para fazer este tipo de julgamentos, para mostrar a esta criatura os seus padecimentos, o padecimento ou os padecimentos que ela encontrou por escolhas próprias, existem milhares e milhares de criaturas que a exploram, dando-lhe fome e sede. Não é para isso que esta instituição e que vocês, na condição de trabalhadores que aí estão, não é para isso que vocês estão aí. E aí Pedro ainda questiona mais uma vez, para dizer-lhe então das penas que a esperam neste e no outro mundo? Ou seja, nós estamos aqui nesta instituição para isto? E aí Jesus responde a Pedro: ainda não. Neste labor terrível, ou seja, para fazer este tipo de coisa, respiram os espíritos acusadores que não hesitam na condenação em nome do Pai, esquecendo as próprias faltas. Então, Jesus responde a Pedro que para fazer esse tipo de acusação, para mostrar as penas que a esperava neste e em outro mundo, já existiam milhares de criaturas, espíritos acusadores, que condenam as outras pessoas em nome de Deus. E aí, na sequência, Humberto de Campos registra que neste diálogo de Jesus com Pedro, de Pedro com Jesus, nestes questionamentos, nestas hesitações de Pedro, depois desta conversa, aconteceu o seguinte: o ex-pescador de Cafarnaum, então, chorou súplice, porque no íntimo desejava conformar-se com os ditames da justiça, exemplificando simultaneamente o amor do Cristo
que ele havia legado. Então Pedro queria cumprir a lei daquela época, cumprir a lei mosaica, olho por olho, dente por dente, mas simultaneamente ele queria exemplificar o amor de Jesus. Arquejava soluçante, ignorando como prosseguir nas indagações, mas Jesus dele se acercou iluminado e benevolente, enxugou-lhe as lágrimas que corriam abundantes e esclareceu. Então, depois deste diálogo de Jesus com Pedro, esses questionamentos de Pedro, mesmo assim, ele estava em dúvida. Que atitude, qual a decisão ele tomar para seguir os ditames da lei que ele tinha a obrigação de seguir e ao mesmo tempo e simultaneamente não deixar de exemplificar o amor do Cristo. E aí Jesus diz a Pedro e a todos nós, aqui Humberto de Campos registrou os mais belos e profundos ensinamentos. Prestemos atenção em cada palavra, em cada frase que Humberto de Campos registrou aqui nas palavras de Jesus a Pedro. Pedro, para ferir e amaldiçoar, sentenciar e punir, a cidade e o campo estão cheios de maus servidores. Então, para fazer tudo o que você me perguntou, tudo o que você questionou acerca desta mulher sofredora, não pecadora, porque pecadores todos nós o somos ainda, ou estamos, mas esta mulher sofredora, então para ferir, amaldiçoar, sentenciar, punir, Jesus lembra a Pedro, a cidade e o campo estão cheios de maus servidores. Então Jesus classifica estes que ainda se comportam assim, nós que ainda nos comportamos assim, de maus servidores. E aí ele acrescenta, nosso ministério ultrapassa a própria justiça. Então Jesus diz a Pedro, você precisa cumprir a justiça aí da terra, mas o nosso ministério, nossos ensinamentos estão acima desta justiça terrena. O Evangelho, lembra Jesus a Pedro, o Evangelho, para ser realizado, reclama o concurso de quem ampara e educa. Então, o Evangelho, para ser realizado, para ser praticado, para ser exemplificado, reclama o concurso de quem ampara e educa. É preciso amparar e educar, edificar e salvar, consolar e renunciar, amar e perdoar. Então Jesus assim fala a Pedro e a todos nós, que o Evangelho aqui na terra, para ser realizado, reclama o concurso de quem? De todos nós, que precisamos amparar e educar, edificar e salvar, consolar e renunciar, amar e perdoar. E ainda Jesus acrescenta, Pedro, abre acesso à nossa irmã transviada e auxilia. Então Jesus diz diretamente a Pedro, não tenha medo, abre as portas deste instituto de tratamento, deste instituto fraterno, e acolhe a nossa irmã transviada, porque ela precisa de auxílio, ela precisa do reerguimento, ela precisa de mais uma oportunidade. E ainda Jesus diz a Pedro, não a precipites em despenhadeiros mais fundos. Então Jesus lembra a Pedro, ela já está num despenhadeiro muito fundo, muito profundo. Não a precipites em despenhadeiros mais fundos. Você tem a oportunidade única de auxiliar esta nossa irmã. Não desperdice esta oportunidade.
conforme nos diz aqui o nosso irmão Eudes Vieira Júnior, lá de Trindade, aqui na região metropolitana de Goiânia, que infelizmente somos rápidos em ajudarmos e em comentarmos o próximo, e muito mais rápidos ainda em executarmos a sentença condenatória. Sim, realmente nós somos muito rápidos em emitir as nossas sentenças condenatórias, mas nos esquecemos constantemente daquelas palavras de Jesus, da mulher adúltera: aquele que tiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Então, nessa narrativa aqui de Humberto de Campos, a mulher estava à porta da casa do caminho e um monte de gente querendo acabar de lapidá-la. E Pedro estava consultando Jesus também em dúvida, ao que Jesus ordena: abre as portas. Abre as portas e não precipites em despenhadeiros mais fundos. Arranca esta nossa irmã da morte e traze-a para a vida. Oferte a ela mais uma oportunidade da vida. E ainda Jesus lembra a Pedro: não te esqueças, Pedro, não te esqueças jamais de que somos portadores da boa nova. Boa nova da salvação. Se somos portadores da boa nova, você não vai acolher esta mulher doente que mais necessita da boa nova? Então, Pedro recebeu estas informações e, ao fim, ordens de Jesus: abra as portas, não precipite ela em despenhadeiros mais fundos, arranca-a da morte e traga para a vida. Não te esqueças de que somos portadores da boa nova, da salvação. E aí Humberto de Campos registra que logo após entrou em silêncio, diluindo-lhe a figura irradiante na claridade daquele ambiente de uma hora vespertina. Era o início de tarde ou fim de tarde, ele diz da hora vespertina, não fala que hora, mas Jesus calou-se e desapareceu da visão de Pedro. O apóstolo, após este ocorrido, levantou-se, deu alguns passos, já decidido o que fazer, atravessou extensa fileira de irmãos que se encontravam espantados, abriu de manso a porta e dirigiu-se à mulher de forma acolhedora. Então Pedro, após esse diálogo com Jesus, ele saiu de lá completamente decidido, firme de qual decisão tomar. Tinha um monte de gente ali dentro da instituição, uma fileira de irmãos que estavam espantados. Qual atitude Pedro iria tomar indo rumo à porta? Pedro abre a porta devagar, dirige-se à mulher de forma acolhedora. Entre. Ele ordena à mulher, convida e ao mesmo tempo ordena: entre. A casa é tua, minha irmã. Entre, a casa é tua. Ao que a mulher ainda questiona: quem sois? Quem sois para me acolher? Interrogou a infeliz assombrada, porque ela tinha certeza que ela não ia ser acolhida. E aí ela questiona assombrada: quem sois? Ao que Pedro responde com um questionamento: eu? Falou Pedro, com os olhos empapuçados de chorar, e concluiu: sou apenas o seu irmão. Então Pedro nem falou o nome dele. Eu sou apenas o seu irmão. Estou aqui para te acolher. Entre. A casa é tua. Sem sombra de dúvida, meus irmãos e irmãs, maravilhosos ensinamentos. Precisamos, sem sombra de dúvida, refletir e ao mesmo tempo nos esforçarmos ao máximo
para irmos colocando em prática estes ensinamentos em nossas vidas, nas nossas menores atitudes. 2000 anos depois deste ocorrido, nós ainda não estamos preparados para colocarmos em prática em nossas vidas estes ensinamentos, mas estamos pouco a pouco nos esforçando e caminhando. Um dia, sem sombra de dúvida, todos nós estaremos na condição de Pedro, aquela rocha onde o Cristo construiu a sua igreja, sobre a qual Jesus construiu a sua igreja. Paz aos nossos corações e muito obrigado. Que possamos um dia, e tenho certeza que todos nós um dia estaremos prontos para respondermos a todos que nos buscarem: quem sois? E respondermos igual Pedro respondeu a esta mulher: sou apenas o teu irmão. Estou aqui para lhe auxiliar no que eu puder. Até breve, meus irmãos e irmãs. Paz do Cristo conosco sempre.